Faz muito tempo que eu não faço um vídeo completamente sem roteiro e eu tava me segurando muito pra fazer esse vídeo porque é um acontecimento grande da minha vida, mas que eu quero muito documentá-lo e terminar também compartilhando com vocês aqui no YouTube. Eu pensei muito se eu ia falar sobre isso no canal, mas eu decidi por final falar com o intuito de documentar mesmo um passo super importante da minha vida. Eu vou construir uma casa. Não eu bem com as minhas mãos, né? Mas estou no processo de construção de uma casa, né, minha e do meu namorado. A gente já tá há alguns meses nessa saga, procurando arquitetos, tentando entender sobre projetos, sobre como viabilizar essa nossa ideia. Eu quero levar vocês junto comigo, talvez até ajudar de certa forma com algumas dúvidas que aparecem, né, pra quem tá passando por esse processo. Eu mesma já tive muitas dúvidas. Esse vídeo vai começar com um primeiro episódio de um diário de obra, de certa forma, né, o diário de uma casa nova. E eu vou levar vocês nesse processo completo. Eu tô muito animada, eu tô muito nervosa, eu tenho muita ansiedade sobre tudo isso. Mas eu acho que documentar vai ser muito legal para poder ter esses relatos no futuro e ver como tudo foi. Esse vídeo vai começar de uma reunião, a primeira reunião presencial, né, depois do contrato já fechado com os arquitetos que nós escolhemos para a nossa casa. A gente fez entrevistas com vários arquitetos, acho que 5 escritórios diferentes. E a gente terminou optando pelo escritório Oliveira Demarque por inúmeros fatores, né? A gente tinha outros escritórios em vista que a gente também gostou muito do trabalho, que a gente se identificou com o estilo de projeto, mas eles foram muito decisivos pelo uso do material específico que a gente pretende utilizar na construção da casa. Bom, sem muitas delongas, vou pedir pra Joyce soltar aqui os vídeos do dia. Tem vídeo falando, tem vídeo que vou estar só mostrando o que tá acontecendo, e aí eu explico como que tá sendo esse processo até agora e o que já foi decidido, o que a gente já tem disponível aí como decisão pra mostrar pra vocês. Estou iniciando uma série aqui no canal sobre, acho que é uma das maiores empreitadas que a gente está se metendo na vida. Vamos construir uma casa. E hoje é um dia muito especial porque foi a primeira reunião presencial com os arquitetos que a gente contratou para fazer a casa. E a gente já fez uma reunião com eles a manhã inteira. Estamos indo agora em direção ao terreno, ao lote, para que eles conheçam e vejam como que é. E a gente falou tudo, assim, foi horas e horas, acho que deu umas 4 horas? Eu acho que deu sim. Deu umas 4 horas, claro, a gente deu uma pausinha para almoçar. Pelas 9 lá, agora é umas 2, Já é 2 horas da tarde, então deram 5 horas de reunião pra gente falar sobre tudo que a gente quer, o que a gente espera, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E vocês vão acompanhar aí o máximo que eu puder mostrar desse processo. Eu gosto muito de assistir, agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Estou muito ansiosa. E aí, nos próximos capítulos, vocês vão ver aí partes do projeto, como que vai ficar. Claro, vai demorar, né? Tudo isso tem prazos. É um projeto para mais de um ano, né? Até que se finalize. Tem que mostrar, começar em algum momento. E agora vocês vão compartilhar e ver isso daí. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu e meu namorado, a gente comprou um terreno aqui na cidade, porque a gente já tinha esse planejamento familiar de querer morar numa casa, né? E ter filhos e tudo isso. Então, pra gente fez muito sentido a gente partir pra compra de um terreno que viria a ser uma casa no futuro, no lugar de ir pra um apartamento, como já era um desejo nosso, e a gente queria muito ir pra um lugar que já fosse um lugar que a gente vai ficar por muito tempo da vida, e não precisar mais se preocupar com isso. Apareceu a oportunidade, a gente foi no banco, viu se conseguia financiar, e a gente financiou esse terreno e a gente terminou de pagar ele agora. E por
por isso que a gente começou a dar entrada ao processo da construção da casa, porque a gente já tem o terreno e esse é o próximo passo viável, né? Para vocês entenderem, pelo menos nas minhas pesquisas, né, quando a gente vai tentar construir uma casa e a gente não tem recurso próprio, né, a gente não tem o dinheiro todo para fazer a casa, a gente vai fazer através de financiamento no banco. E muito antes de procurar o arquiteto, pensar em quantos metros quadrados você quer a sua casa, você precisa saber quanto de dinheiro o banco vai liberar. Então a gente fez algumas simulações com alguns correspondentes da Caixa e a gente chegou em um valor médio assim que a gente conseguiria de crédito no banco. Eu ainda não vou falar esse valor porque ainda não é certeza que a gente vai conseguir. Então pode ser que seja um pouco mais ou um pouco menos. E aí nos próximos capítulos eu abro mais essa parte. Mas enfim, com esse valor mais ou menos assim que a gente descobriu, a gente consegue estudar a viabilidade das nossas necessidades para casa em relação a quanto dinheiro a gente tem para conseguir realmente colocar essa casa para cima. Com esse valor a gente chegou em um impasse, né? Porque a gente queria muito que a metragem final da casa já fosse construída desde sempre, né? Não fosse uma coisa que a gente fosse fazer melhorias no futuro. Então a gente preferiu estudar formas de viabilizar a metragem final da casa com esse recurso já inicial do banco. E aí, para que a gente conseguisse fazer isso, a gente tá pensando em construir mais ou menos 130 metros, né, de área de casa. A gente precisou contar com o recurso do tijolo ecológico, que é um método de construção com um custo mais baixo em relação a outros métodos, inclusive a alvenaria tradicional. E aí a gente fecha o ciclo lá do porquê que a gente escolheu o escritório da Luísa e do André para fazer esse projeto pra gente. Porque é um projeto que tem critérios específicos, jeitos de projetar específicos e a gente se sentiu mais seguro com arquitetos que já trabalham ou já tiveram projetos feitos dessa forma. Bom, a nossa ideia é fazer a casa, né, com o tamanho final, porém com melhorias a serem feitas através dos anos, né? A gente não vai conseguir fazer uma casa 100% finalizada desde agora, mas a gente entende que outras melhorias a gente consegue aplicar na construção sem problema algum. A gente já pensou que expandir a casa era uma coisa que o provisório ia virar o eterno e aí a gente decidiu seguir por esse caminho. Mas agora para a parte legal, né? Depois que a gente decidiu o escritório que a gente ia trabalhar e fechamos o contrato, vem a parte mais divertida, que é pensar esteticamente nas necessidades, no que a gente quer fazer. O escritório mandou uma lista de atividades e tarefinhas de casa que a gente precisava fazer para que eles conseguissem entender, né, qual que era a nossa visão, como que é a nossa rotina, o que que a gente espera e tudo isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens de referências que eu juntei no Pinterest para mandar para eles sobre esteticamente o que que a gente espera da casa. Eu sempre quis uma casa com carinha de casa mesmo, né, telhadinho aparente, mas talvez com um jeito um pouco mais contemporâneo, né, não ser aquela casinha tão com carinha de vó assim. Como eu e Eduardo, querendo ou não, a gente é jovem, né, temos aí próximo dos 30 anos, a gente não queria uma casa que não parecesse nossa. E aí a gente pensou numa casa que a parte externa fosse um pouco mais com cara de casinha, mas a parte interna lembrasse quem a gente é, né, que é a nossa personalidade. Então, Eduardo trabalha com tecnologia, eu sou designer de produto. A gente queria esse ar mais descolado na casa, mas sem perder o aconchego, o conforto, isso de ser receptivo, convidativo, que a gente acredita que uma casa precisa ter. Então a gente juntou todas essas referências e também sobre a divisão dos espaços. A gente pretende, né, ter uma família, ter filhos no futuro e também reservar o espaço, né, para esse crescimento familiar. No dia da entrevista, né, que a gente tinha feito, a gente já tinha respondido um questionário para eles antes, para eles terem uma base dessas questões que eu tô falando aqui para vocês. Mas no dia era mais assim pra gente descobrir os detalhes, né? Porque muitas vezes uma resposta do formulário ela é mais fria e a resposta real ela tem um pouco mais de detalhe, tem um pouco mais de questões a serem pontuadas. E a gente foi olhando todas as referências, a gente foi olhando o programa lá de necessidades, vendo o que era necessário, o que não era, o que dava para abrir mão, o que não dava, para encaixar tudo isso num projeto que vai vir a ser o que a gente precisa. E aí, saindo dessa reunião, foram 4 horas de reunião, a gente foi numa padaria super legal, acho que é minha favorita aqui da cidade. A gente foi direto lá pro terreno para eles verem como que é, né? O nosso terreno ele tem 10 por 25 e ele é praticamente plano, ele tem um desnível aí de 2 metros, né, entre frente e fundos. Então é um terreno tranquilo de se trabalhar, que não precisa mexer muito na topografia e que tudo isso encarece a obra, né? Também é uma questão que a gente precisa ficar atento. E até quando a gente vai falar com os arquitetos, eles terem noção do nosso orçamento para poder pensar num projeto que faça sentido dentro desse cenário. E aí a gente foi lá, eles conheceram o terreno, fizeram
fizeram imagens de drone e conseguiram mostrar pra gente, assim, a vista que a gente ia ter dos pisos, né, de como que iria ficar. Foi super legal e depois a gente levou eles pra dar uma volta nos bairros próximos que tinham casas que a gente acha legal, né, outras referências pra ver pessoalmente. Bom, por enquanto é isso que tá acontecendo. A gente vai receber alguns documentos de confirmação em relação a esse processo e aí vai ter mais um prazo ali pra apresentar os estudos preliminares de planta, vai começar a se materializar um pouco mais. Esse é um primeiro episódio desse diário que eu quero compartilhar aqui, documentar, como eu falei antes, mas nos próximos meses a gente vai ter bastante coisa aí pra mostrar. É um projeto que vai durar aí mais ou menos mais um ano e meio, né, até a casa ficar pronta, pelo menos é isso que a gente espera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acredito que pelo menos uma vez por mês a gente vai ter algum vídeo falando sobre. E se você gosta de conteúdo sobre design, fica aqui nesse canal, se inscreve, dá like nesse vídeo, que toda semana a gente fala sobre design. A gente vai falar também, né, sobre esse diário de construção e também como o design pode atuar no meio disso. Vou tentar puxar um pouco desses assuntos. E se inscreve no canal que a gente se vê aqui toda semana e você também não vai gastar nada e vai fazer muito bem a esta pessoa que tá do lado de cá. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dica, alguma coisa que você queria dizer sobre se você já construiu uma casa, você quer construir, o que você quer botar na sua casa. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar olhar e talvez você me ajude bastante dessa empreitada. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!